Muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma sessão deste ciclo de conferências na linha de literatura, humanismo e cosmopolitismo. Esta é a conferência de verão de 2024 e connosco, aqui do meu lado direito, tenho a professora Fernanda Henriques, da Universidade de Évora, o Dr. Bruno Venâncio, que normalmente coordena este ciclo de conferências, pediu-me o favor de substituir, porque ele não pôde estar presente, infelizmente por motivos de saúde, mas creio que já está em rota positiva de recuperação, esperemos, e desejo já agora as melhoras, Bruno. Ele fez-me o favor de me deixar também umas linhas para apresentar a senhora professora. Portanto, é professora emérita de Filosofia da Universidade de Évora, coordenadora do Centro de Filosofia e Género da Sociedade Portuguesa de Filosofia e investigadora do Praxis Universidade de Évora. Tem uma extensa lista de publicações nas áreas da filosofia, a hermenêutica e dos estudos sobre as mulheres, das quais se destacam os livros Martha Nussbaum, Uma Filosofia Comprometida com a Cidade, ou Filosofia e Género, outras narrativas sobre a tradição ocidental. Ou ainda os recentes artigos Sem Contar Mulheres e Crianças, procurando o subtexto de género na Laudato Si, na revista de estudos feministas, e Gender Violence and Grief, Spelling Out Judith Butler Thought, na revista Forma de Vida, entre muitas outras publicações, e realmente para nós é muito bom ter a Sra. Professora connosco para falar sobre um tema que nos é caro e sobre o qual temos também um grupo de investigação a trabalhar no âmbito de um projeto sobre memória. E vem-nos falar então sobre rememorar e ressignificar com uma exigência de uma memória coletiva crítica. Senhora professora, a palavra é sua. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada eu por me terem convidado. Era por aí que queria começar, porque foi um bocadinho uma surpresa, porque eu de facto nunca trabalhei com o vosso centro e não conhecia o Dr. Bruno. Tenho pena de hoje também não o chegar a conhecer pessoalmente. Espero que haja uma outra oportunidade e desejo-lhe de facto as melhoras. Eu vou falar de um tema que se calhar é mesmo o tema da minha vida, e por isso tem um inconveniente, é o inconveniente de algumas pessoas que estão aqui a ouvir já terem ouvido algumas destas coisas que eu vou dizer. Penso que há temas que nos ocupam e que nos determinam. Atrevo-me a citar uma frase de Françoise Giroud, num livro de 1997, em que ela diz: não devemos crer que escrevemos o que queremos. Escrevemos aquilo que em nós nos força a escrever, nos comanda a escrever. Eu penso que este tema é assim mesmo, é um tema sobre o qual eu tenho trabalhado ao longo destes últimos, eu diria, 20 anos, e, portanto, volto a dizer, espero que algumas das pessoas que aqui estão não ouçam ou não pensem que já ouvi isto. A reflexão que vou fazer vai articular aquelas três categorias, como categorias fundamentais: história da filosofia, cânones e memória coletiva, e a análise que vou fazê-la a partir do lugar hermenêutico das questões de género. Penso que podia ser feito do lugar de qualquer discriminação, mas é realmente do ponto de vista das questões de género que eu vou tratar o assunto, e vou fazê-lo também no horizonte das propostas de Paul Ricoeur acerca da memória. Eu vou tratar a minha intervenção naqueles 6 pontos. Começo pela questão dos cânones, história da filosofia e cânon filosófico tradicional e a discriminação das mulheres, história canónica da filosofia e memória coletiva, ressignificar o cânon numa exigência ética e epistemológica e, finalmente, 2 ou 3 palavras para finalizar. A minha intervenção
pode-se dizer que tem duas partes essenciais. Numa primeira parte, eu procurarei denunciar a maneira como estas categorias foram discriminadoras para as mulheres ao longo do tempo, e numa segunda parte, em consequência dessa denúncia, digamos assim, tentarei mostrar a necessidade de rememorarmos e, sobretudo, de ressignificarmos essa tradição. E vou começar pela questão dos cânones, com aquela frase que já vão ver que tem algum sentido, que é uma tempestade sobre a universidade. A crítica aos cânones da filosofia que há algumas décadas as filósofas feministas têm desenvolvido inscreve-se num movimento de contestação dos cânones culturais e literários que se desenvolveu a partir dos Estados Unidos, com uma expressão institucional de referência que foi a Conferência A Educação Liberal nos finais do século XX e que teve lugar na Carolina do Norte em 1988. Tal conferência não partiu dos departamentos de filosofia, mas essencialmente de departamentos de estudos literários. E como se pode ver pelo título da conferência, tem a ver com questões ligadas com currículos e programas do ensino superior. A crise gerada por esta contestação foi registada num texto também célebre de John Searle, com o elucidativo título A Tempestade sobre a Universidade, que é dos anos 90. O texto pretende dar uma visão do alcance que teve na vida académica americana este debate, procurando apresentar as perspectivas em confronto. O seu registro é muito crítico em relação a ambas as partes, embora penda para o lado conservador. Importa-lhe, contudo, realçar o tom aceso, dramático e muitas vezes histérico que o confronto de ideias e perspectivas assumiu e que está bastante patente nos títulos dos livros que se foram publicando em torno deste debate e desta questão. Temos à esquerda a educação liberal, que no fundo reúne os textos da conferência que referi, e depois à direita um conjunto de títulos que de facto são elucidativos. Searle sublinha a grande tiragem que tiveram estas obras, salientando o livro de Alan Bloom, que foi um best-seller e que desencadeou os ódios mais profundos. Creio, todavia, que os outros títulos também são significativos do espírito exaltado que alimentava a situação. Reparem, como é que a política corrompeu a educação universitária, é um dos títulos, a crise moral e espiritual na educação, colapso moral da universidade, ou matando o espírito da educação universitária na América. Portanto, todos eles dão conta de muito calor, realmente de uma grande força. Searle, basicamente, mostra que há duas perspectivas, uma tradicional, que defende o currículo tradicional, por considerar que ele veicula, muitos dos valores que constituíram o mundo ocidental, e isso é bom, e depois o grupo que contesta o valor desse cânon e, pelo contrário, o denuncia como imperialista, opressor, patriarcal, etc. Mas sobre o que foi exatamente o debate. O debate teve três aspectos essenciais. Em primeiro lugar, estava em questão o caráter excludente do cânon por ser totalmente constituído por europeus brancos e essencialmente homens. Os afro-americanos e hispano-americanos, bem como as mulheres, sentem-se excluídos do cânon. Em segundo lugar, questionava-se o caráter unilateral e redutor do cânon, dado que representa um olhar monocórdico, uma perspectiva de uniformismo cultural
que despreza a diversidade e, portanto, ignora a realidade cultural na sua complexidade. E, finalmente, denunciava-se a sua dimensão opressora, uma vez que o uniformismo cultural que ele corporificava era constituído pelas publicações e perspectivas responsáveis pelo sistema de opressão que caracterizou a história da chamada civilização ocidental. Por isso, o grupo contestatário, que se deixava descrever como uma esquerda cultural, na sua globalidade, não queria apenas alargar os cânones, com a inclusão de outras obras e de outros autores, mas sim pôr em questão a própria ideia de cânon. Por que é que trouxe para a minha reflexão esta problemática, ou este acontecimento? Porque o debate então havido tem todos os ingredientes que constam, como se vai ver, das críticas feministas ao cânon da filosofia. Mais especificamente, ele levantou o quadro que ainda hoje sustenta os diferentes lugares de contestação dos cânones, designadamente dois aspectos essenciais. Desculpa. Primeiro, denunciar que a formação dos cânones não decorre apenas de questões epistemológicas ou científicas, dependendo de uma série de fatores externos de várias ordem, culturais, históricos, políticos, e correspondendo sempre a decisões que emanam da esfera do poder. E correlativamente com isto, questionar o universal como categoria. Problematizar a universalidade do universal corresponde a denunciar a possibilidade de uma neutralidade científica ou a tão afirmada objetividade pura, como se o conhecimento pudesse ser produzido a partir de lugar nenhum. Esta contestação é ainda hoje o escândalo epistemológico maior levantado pelas teorizações feministas, que provoca todo um comportamento de reação em relação a eles, marcando a diferença entre conhecimento científico, tido como universal, e perspectiva feminista do conhecimento, que representaria um particularismo. Inscrevendo-se neste quadro epistemológico traçado nas últimas décadas do século XX, a filosofia tem vindo a pôr em questão diferentes aspectos do cânon filosófico, especificamente o seu suposto purismo, que o fecha à validação do diálogo da filosofia com outras áreas do saber, o seu europeísmo ou ocidentalismo, que exclui as perspectivas filosóficas de outras culturas e latitudes, e, finalmente, o seu masculinismo, que apaga os trabalhos produzidos pelas mulheres ao longo do tempo. E passamos à questão entre a história da filosofia e o cânon. O suposto fundamental das críticas ao cânon tradicional da filosofia é que a história da filosofia não é a mera sucessão de nomes e textos mais ou menos cronologicamente organizados, mas sim um problema filosófico. Pelo que aquilo que nele aparece é suscetível de ser questionado por representar uma perspectiva epistémica determinada e não uma lista neutra e ascética daquilo que foi a produção filosófica ao longo do tempo. Há pelo menos três coisas que constituem escolhas epistemológicas determinadas na configuração da história da filosofia. Quem deve figurar na lista consagrada como representando o pensamento filosófico relevante, que temas correspondem a questões filosóficas significativas e, finalmente, que tipos discursivos serão verdadeiramente filosóficos. Estas escolhas, pelo menos a partir da modernidade, resultaram na exclusão total da produção, ou quase total, da produção das mulheres e também de alguns homens da história da filosofia, porque se constitui uma espécie de história oficial da filosofia que, para além de eurocêntrica e também androcêntrica, representando como universal
a perspectiva masculina, europeia e branca sobre as diferentes problemáticas tidas como filosóficas e consagrando como filosófico um único tipo discursivo restrito. O que é problemático é que essa história oficial da filosofia se constitui a si mesma como um cânon. Segundo o dicionário UAIS da língua portuguesa, é possível salientar 3 ideias essenciais relacionadas com a ideia de cânon: a sua ligação ao que é correto e ortodoxo, a sua ligação ao que tem força de lei e também àquilo que se repete, e, finalmente, a sua evocação daquilo que tem um enraizamento no sagrado. Tendo em atenção estas ideias, podemos interpretar o alcance simbólico de uma história oficial da filosofia que se vai repetindo ao longo do tempo. Ela representa aquilo que é verdadeiramente filosófico, a sua ortodoxia, assegurando a legitimidade da sua repetição e, por essa via, apresentando a sua configuração como força de lei. Por outro lado, a sua sistemática repetição confere-lhe uma aparente perenidade, possibilitando pensar que lhe pertence uma certa sacralidade, pelo menos aquela que advém do seu possível enraizamento nos começos do filosofar. Esta articulação da história da filosofia com a ideia de cânon dá ao seu caráter androcêntrico e excludente uma dimensão muito mais gravosa do que aquela que resultaria apenas de representar uma perspectiva unilateral. Porque ao ser um cânon, assume uma espécie de naturalidade, como se consubstanciasse a natureza da própria filosofia, pelo que o que nela se apresenta corresponde àquilo que tem legitimidade para ser conhecido, estudado e transmitido em filosofia. Nesse sentido, a história oficial da filosofia, enquanto cânon, tem uma dimensão totalmente dogmática, expressando uma violência simbólica, para usar a expressão de Delphine Antoine Mouillet. Deste modo, é esse cânon que forma a nossa memória coletiva, por ser uma memória ensinada no contexto de uma história oficial da filosofia, como procurarei mostrar mais à frente. E passamos ao ponto 3, o cânon filosófico tradicional e a discriminação das mulheres. Em termos das mulheres, o que constitui essa memória ensinada pela história oficial da filosofia? Sintetizando, pode-se dizer que o cânon filosófico, que de alguma maneira se sacralizou, legitimando-se como uma palavra filosófica válida, se apresenta com 2 aspectos penalizadores para as mulheres. O primeiro é que as desverbalizou, para utilizar um termo da Axel Honneth. Ou seja, excluiu-as do espaço público da transmissão das ideias, impedindo-as de ver as suas produções atingirem a legitimidade filosófica. E, por outro lado, elaborou concepções antropológicas penalizadoras para elas e para o feminino, que foram repetidas ao longo dos séculos, transformando construtos históricos e contingentes em algo naturalizado, como se decorresse da natureza das coisas. Nesse sentido, o cânon filosófico é responsável pela repetição sistemática de ideias e perspectivas que configuram o aparecer de ser mulher no mundo ocidental, no quadro de um esquema marcado por uma determinação tripla: a invisibilidade, a fragilidade ontológica e o apocamento. Ou seja, para além de uma invisibilidade simbólica, o aparecer cultural do ser mulher sustenta a ideia de que ser mulher não corresponde a uma perspectiva ontológica substantiva e originária, porque a tradição ocidental forjou e perpetuou a ideia de que ser mulher corresponde à carência e à secundaridade.
Estes traços emergem quer na produção das ideias e das perspectivas conceituais, quer da sua transmissão e recepção. Por isso, são traços estruturais que percorrem os imaginários sociais de todos os tempos, instalando-se nos nossos mundos cotidianos como instâncias de significação. Para explicitar a questão da invisibilidade estrutural das mulheres, gostaria de convocar um texto e uma imagem. O texto é o Evangelho de Mateus 14, 21, onde se pode ler, vou citar, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. No meu entender, este texto é paradigmático do significado da invisibilidade estrutural das mulheres no pensamento e nas dinâmicas sociais. Estão lá, mas não contam. O essencial no valor paradigmático do texto assenta nesta ideia de não contar, ou seja, de não ter valor, de não ter importância ou relevância. No momento de expressar a realidade, as mulheres são invisíveis. O facto de existirem materialmente não tem ressonância no plano da significação. As mulheres não contam, porque a sua representação não é correspondente à representação dos homens. Há na mundividência coletiva a ideia de uma igualdade aparente entre as mulheres e os homens, que é sustentada e reproduzida por uma desigualdade essencial que as antropologias filosóficas e teológicas têm defendido de maneira sistemática na nossa tradição. A designação iguais, mas diferentes, para falar das mulheres e de homens, parecendo fazer apelo ao óbvio, esconde, todavia, uma longa tradição de pensamento que considerou o masculino como modelo da humanidade e o feminino como um desvio, como uma especificidade que, no fundo, faz das mulheres um segundo sexo, ou um sexo de segunda, para deixar ressoar a posição de Simone de Beauvoir. A imagem que vou convocar é a da representação canónica da evolução humana e é também a ala paradigmática do que está em jogo. Para o compreender, há que ter em conta que esta imagem é moderna e diz respeito a um momento de ruptura epistemológica na maneira de compreender e explicar a formação da humanidade. Ora, nesse momento de viragem e de transformação de paradigmas, tomou-se como natural que a figura masculina pudesse constituir a representação cabal do ser humano, em continuidade direta com a visão antropológica tradicional. O que é aqui sintomático é que se trata de um momento em que se põem em questão as concepções tradicionais sobre o desenvolvimento humano e, contudo, a visão antropológica assimétrica que defendia ser o homem o modelo e representante da humanidade mantém-se inalterada. E o que é mais sintomático ainda é que esta imagem se continua a difundir pacificamente por revistas, livros e manuais escolares como paradigma da evolução humana, sem que isso levante qualquer tipo de estranheza ou recuo crítico. Quem vê a imagem, nós, também consideramos normal. Umas pessoas por pensarem que as mulheres estão incluídas naquela representação e outras, pior ainda, não dando por nada. Ou seja, no meu entender, esta imagem dá conta de um esquema de significação transsubjetivo referente ao significado de ser mulher que trabalha em nós silenciosamente e causa uma espécie de cegueira empírica e mental e que, no caso, não deixa ver o traço de invisibilidade ligado às mulheres e ao feminino. Como todas as instâncias de significação, este esquema funciona como uma espécie de lente que intervém a todos os níveis da nossa relação com o mundo, condicionando o que vemos e o que interpretamos, bem como o modo como vemos o que vemos e como interpretamos o que interpretamos, com consequências individuais e coletivas, nomeadamente na construção da memória e do imaginário social. Embora não vá aprofundar, não quero deixar de referir esta publicação que saiu entre nós em 2020, da Caroline Pérez, que se chama Mulheres Invisíveis, como os dados configuram um mundo feito para os homens.
não é uma obra académica, mas dá conta de toda a investigação em todos os âmbitos da nossa vida coletiva, desde a saúde até aos impostos, por aí fora, com uma ideia fulcral a que sublinhou ali. Há em todo o conjunto de dados que existem sobre a nossa vida coletiva um déficit informacional de género. E isto num duplo sentido, porque há pouca informação e porque toda a informação que existe decorre do universo masculino, até porque as mulheres como emissoras não são tidas como sendo capazes ou dizendo coisas que valham a pena ouvir. Por isso, nem nas questões que lhes dizem respeito são ouvidas. Isto, em termos de futuro, é particularmente importante e preocupante, uma vez que este déficit informacional de género existe nas bases de dados a partir das quais se constroem os algoritmos e a inteligência artificial funciona. E, portanto, os recursos que têm uns e outros são sempre deficientes do ponto de vista da questão das mulheres, deficientes e estereotipados. E, portanto, é de facto, em termos de futuro, preocupante. Para explicitar esta ideia das perspectivas tradicionais sobre o que é ser mulher, gostaria de chamar ao debate uma antologia de textos publicada em Paris no ano 2000 por um conjunto de feministas e que se chama As Mulheres de Platão a Derrida, da qual aparecerá uma recensão em L'État Moderne, assinada por Michel Riot-Sarcey, da qual gostaria de salientar uma ideia essencial, a de que os textos citados dizem todos, essencialmente, a mesma coisa sobre as mulheres, pelo que, vou citá-la, no essencial, elas parecem estar fora da história, pondo de manifesto que as concepções filosóficas forjadas ao longo dos séculos fizeram aparecer uma imagem das mulheres como se elas fossem um ser abstrato e como se a sua existência se inscrevesse na imutabilidade do tempo. Quero ilustrar esta situação de repetição através de dois textos que considero paradigmáticos desta problemática. O projeto de uma lei proibindo as mulheres de aprender a ler, de Sylvain Maréchal, de 1801, e o livro de Moebius, de 1900, A Inferioridade Mental das Mulheres. Perdão, da mulher. O projeto de lei de Sylvain Maréchal era um projeto de lei fictício, evidentemente, e a forma usada pelo autor articula-se diretamente com o furor legislativo da época, no quadro da configuração de uma nova forma de organização social decorrente da Revolução Francesa. Teve várias edições, a última é de 1853, revista e aumentada. Nas palavras de Geneviève Ferrez, uma estudiosa do tempo e do tema, o projeto de lei fictício de Maréchal protagoniza todos os temas que sustentaram a exclusão das mulheres da democracia. Enquanto projeto de lei, o texto está organizado em considerandos e determinações. Os considerandos com base na natureza, as determinações com base na razão. Gostaria de ressaltar do texto 3 aspectos particularmente relevantes para o que é o caso. Primeiro, a ideia de que ser mulher é destino e destino de espécie, sendo esse destino ser mãe e ama de casa, circunscrita ao espaço privado. Segundo, a ideia de que as mulheres devem estar sob tutela para o seu próprio bem, devendo estar-lhes vedado o acesso a qualquer recurso que possa emancipá-las. Terceiro, o apelo a mitos ou ideias feitas como fundamento para o que se quer prescrever. Por exemplo, a ideia de que as escritoras são menos fecundas que as outras mulheres. A dimensão paradigmática deste texto releva do facto dele ser escrito e publicado em clara revelia do movimento de transformação radical que se operava na sociedade francesa. Tudo estava a ser posto em questão em termos de vida coletiva,
desde os costumes à organização política, às regras de vida e ao próprio modo de pensar. Este, enquanto utopia, preconizava a liberdade, o progresso e a emancipação. As mulheres tiveram parte ativa em todo o movimento revolucionário. Contudo, para elas, tudo deveria permanecer na mesma. Nenhuma transformação as deveria atingir, porque, repetindo Michel Riault-Sarcey, a sua existência inscreve-se na imutabilidade do tempo. O livro de Moebius é de 1900, como já disse, e é também paradigmático. Nele se defende abertamente que as mulheres são mental e moralmente inferiores aos homens, não tendo nem criatividade, nem capacidade de produção teórica, nem capacidade de autodeterminação, devendo estar sempre sob tutela masculina. Pela sua natural inferioridade e incapacidade, as mulheres não contribuem em nada para o desenvolvimento da vida cultural, científica ou social, sendo mesmo um peso para a ação dos homens. O que torna mais flagrante a cegueira totalmente preconceituosa de Moebius em relação ao que, na verdade, já correspondia à visibilidade da ação das mulheres em diferentes áreas do saber e da vida, é o facto de que, 3 anos depois da sua publicação, Madame Curie receberia o Prémio Nobel pela sua investigação em torno de uma das descobertas científicas que teve mais impacto para o bem e para o mal na vida da humanidade. Dito isto, creio que se impõem 2 interrogações. A primeira é se há um começo desta perspectiva discriminatória das mulheres. E a segunda é como é que esta repetição foi sendo possível ao longo do tempo e não foi estancada de alguma maneira. Comecemos pela primeira. Parafraseando o dito de Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo, tão longe quanto se possa recordar na história, sempre encontraremos como pensamento dominante, sublinho, como pensamento dominante, que o aparecer de ser mulher se pautou por um olhar enviesado e, portanto, não aconteceu historicamente uma concepção instauradora desse enviesamento. Só podemos falar de uma teia que se foi tecendo entre mitos, teologias, filosofias, ciências e dinâmica social, que se foi inter-reforçando, originando um caldo de pensamento discriminador, por um lado, e estruturas institucionais excludentes, por outro, que, como se disse antes, configuraram uma imagem abstrata do conjunto das mulheres, que as mostra como inferiores, acantonando-as uma suposta natureza feminina que, de alguma maneira, ficava fora daquilo que se considerou ser a natureza humana verdadeira. Contudo, gostava de isolar 2 referências que, no meu entender, podem sustentar a resistência que esse olhar abstrato e discriminador sobre o ser mulher ofereceu à própria evolução histórica e social, funcionando como uma espécie de arquétipos discriminadores. O pensamento de Aristóteles sobre as mulheres e o modo como foi transmitido a narrativa de Gênesis 2, 7-24, sobre a criação da humanidade. Começando por Aristóteles, comecemos por uma perplexidade. Embora no livro 10º da Metafísica, Aristóteles diga que macho e fêmea, homem e mulher, pertencem ao mesmo género animal, com diferenças próprias, mas não constituindo espécies diferentes, porque ser mulher ou ser homem, como ser branco ou negro, não é uma diferença de forma, mas de matéria. Contudo, na sua obra A Política, faz uma série de afirmações rotundas sobre a inferioridade das mulheres, como é o caso a que vou citar. Também na relação entre macho e fêmea, por natureza, um é superior e o outro inferior. Um manda e o outro obedece. Afirmação que é, no fundo, o suporte base de todas as outras feitas ao longo da obra de Aristóteles. Na verdade, esta assimetria hierárquica entre macho e fêmea, homem e mulher, vai aparecer em todos os níveis e dimensões da configuração da cidade ideal que Aristóteles propõe na sua política,
acabando finalmente por justificar a exclusão das mulheres da cidadania em sentido efetivo. O que importa aqui ressaltar é que essa assimetria hierárquica entre homem e mulher é por natureza, o que equivale a estabelecer uma ontologização da inferioridade de ser mulher. Pelo menos em termos discursivos, para Aristóteles era claro que, por natureza, entendia universal e necessário, uma vez que apresenta todos os exemplos concretos contrários à sua perspectiva como casos antinaturais ou inconvenientes ou indesejáveis. Esta perspectiva da ontologização da inferioridade do ser mulher vai legitimar todas as outras dimensões em que se configura essa inferioridade. Toda a caracterização que Aristóteles faz sobre o ser mulher, quer do ponto de vista biológico, quer psicológico, quer ético, ressoarão em toda a tradição ocidental e serão repetidas, por vezes, tal como ele as formulou, outras vezes, como nuances determinadas pelas circunstâncias culturais, como é o caso dos textos acima referidos, de Sylvain Maréchal ou de Moebius. Em relação ao Gênesis 2, 7, 24. Para o que aqui é o caso, quero destacar as narrativas sobre a criação da humanidade propostas no livro do Gênesis e o modo como a Igreja Católica as explorou através de uma perspectiva antropológica assimétrica. Há uma diferença fundamental na narrativa da criação da humanidade em Gênesis 1 e 2. No primeiro caso, Deus criou a humanidade, criando ao mesmo tempo o macho e a fêmea. No segundo caso, criou primeiro o homem, criou-o da terra e depois criou a mulher a partir de uma parte do homem. Para além do aspecto da criação da mulher ser posterior à do homem, parece-me também importante a explicação dada no texto para a criação da mulher. É a seguinte: o homem estava só e isso não era bom. Ele precisava de uma companhia e de uma ajudante. Não vou aqui entrar na imensa bibliografia feminista e não só feminista que existe sobre este assunto, porque quero apenas realçar 2 ou 3 coisas essenciais. Em primeiro lugar, sublinhar que esta narrativa foi a que a Igreja divulgou amplamente em detrimento da primeira. Em segundo lugar, sublinhar que esta situação origina uma ordem simbólica que se foi tecendo ao longo dos séculos de uma visão assimétrica entre ser mulher e ser homem. Essa ordem foi muitas vezes explicitada discursivamente, mas, sobretudo, foi sempre insidiosamente transmitida por uma visão antropológica canónica que a Igreja configurou, baseada na articulação, ao meu ver, perversa, entre igualdade e diferença. 3. Trata-se de, partindo da afirmação da igualdade entre ser mulher e ser homem, em função de serem uma e outra imagens de Deus, prosseguir pela definição de vocações separadas para mulheres e homens e, ao contrário do que é feito para os homens, marcar clara e pormenorizadamente a vocação das mulheres. Tudo se passa como se, para os homens, bastasse definir que são imagens de Deus e, para as mulheres, fosse necessário indicar-lhes as diferentes linhas a que têm de se ater para cumprir o plano de Deus a seu respeito. Isto é muito evidente na Carta Mulieres Dignitate de 1988 de João Paulo II, que foi o primeiro Papa a escrever um documento totalmente dedicado à mulher, e onde aquilo que designei por jogo perverso entre igualdade e diferença é o telos sustentador. A Carta Apostólica apresenta a vocação específica das mulheres como um projeto de Deus para elas, como o seu destino natural, e sob a figura de Maria, Virgem e Mãe, a sua vocação específica fica definitivamente definida dentro de 2 dimensões, a virgindade e a maternidade. O texto apresenta e legitima que a vocação específica das mulheres é a maternidade, física ou espiritual. O gênio feminino, como se fosse imutável e intemporal, só se realiza dentro desse quadro. Deste modo, o enquadramento doutrinal que acompanhou Gênesis 2 ajudou a sustentar a ideia da fragilidade ontológica que explica muito daquilo que fundamenta as concepções discriminadoras sobre as mulheres e o feminino. A segunda interrogação vai conduzir-nos ao ponto 4 para ver
a ligação entre a história canónica da filosofia e a importância da formação na memória coletiva. Para articular esta relação entre uma perspectiva canónica da história da filosofia e a construção de uma memória coletiva, vou servir-me da filosofia hermenêutica de Paul Ricoeur, assente sobretudo numa obra magna como é La Mémoire, l'Histoire et l'Oubli, dedicada, diz o autor, à compreensão da natureza das nossas representações sobre o passado e, por conseguinte, ao modo como elas nos determinam, sobretudo tendo em conta que, sendo histórica, a condição humana implica um processo de abordagem da realidade em que cada sujeito está irremediavelmente implicado. Ricoeur afirma designadamente que a memória é como a matriz da história, na medida em que ela permanece a guardiã da problemática da relação representativa do presente ao passado. Isto não quer dizer que para Ricoeur história e memória sejam a mesma coisa, muito pelo contrário, é uma ruptura epistemológica entre elas, porque a história diz respeito à verdade, é uma ciência, e a memória diz respeito apenas à fidelidade. Trata-se antes de defender que mantêm uma potenciação mútua. A memória serve à história e esta, por sua vez, consolida e perpetua uma memória determinada, ou melhor, legitima uma certa memória. Ricoeur já havia trabalhado em Temps récit, na sua obra Temps récit, aspectos da relação entre memória e história. Mas é nesta obra, La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli, que põe de manifesto a influência que a história pode exercer sobre a memória, nomeadamente sobre a memória coletiva, permitindo pensar um círculo hermenêutico indestrutível entre ambas. Este papel da história sobre a memória coletiva deve-se a uma certa institucionalização de determinada memória coletiva, que passa a ter a chancela de memória verdadeira porque é sustentada pela dignidade epistemológica da historiografia. Ricoeur diz-o assim: a memória imposta está armada por uma história ela mesma autorizada, uma história oficial, uma história aprendida e celebrada publicamente. Uma memória exercida é, no plano institucional, uma memória ensinada. Esta ideia de memória exercida é absolutamente essencial para esta análise e obriga a ter em atenção o terceiro vocábulo inscrito no título da obra, o esquecimento, com o qual se articula diretamente no âmbito das implicações do uso e do abuso da memória e do esquecimento. O autor fala de abuso de memória e abuso de esquecimento, como dois extremos indesejáveis para realçar a dimensão ético-política do dever de uma justa memória. Este respeito dirá que tanto a demasiada memória como o demasiado esquecimento relevam e revelam de um déficit de crítica. Fazendo uso das palavras de Ricoeur, penso que se pode dizer que a história oficial ou canónica da filosofia originou uma memória exercida que fundou a discriminação das mulheres durante um passado secular, e isso tem sido determinante na sua representação discriminadora. É aqui que reside a questão fundamental que eu queria relevar. A perpetuação de um ponto de vista único sobre o passado acaba por destituir a possibilidade de outras perspectivas ou memórias, tornando o passado encerrado, fechado, ou seja, fazendo do passado uma tradição morta. No que respeita às questões de género, esta perspectiva tem convertido numa memória ensinada, que, como já se disse, silencia ou minimiza o contributo das mulheres para o desenvolvimento da cultura e da história e desfaz a própria possibilidade de algumas interrogações que interessam vivamente aos estudos feministas para se poderem organizar. Assim, parece evidente a necessidade feminista, mas também ética, de intervir nas narrativas canónicas que dominaram a nossa memória coletiva. Repetindo as palavras de Ricoeur, il faut raconter autrement, o capital informativo e simbólico que habita a cultura ocidental, porque o esquecimento em que assenta os seus cânones
corresponde sempre a apagar, a ocultar pessoas, factos, situações que representam, no geral, as vítimas. Isto é, quem sofreu derrota ou quem não conseguiu visibilidade discursiva e, por essa via, trazer a lume as potencialidades que havia no passado e não foram desenvolvidas. E passamos por aqui ao quinto ponto, exatamente, que é como ressignificar o cânon, rememorar e ressignificar o cânon é uma exigência epistemológica, ética, para além de ser uma exigência feminista. Se a memória ensinada da filosofia corresponde a um discurso monocórdico e unilateral que tem contribuído para a construção de uma memória forçada, urge encontrar processos de resistir a essa situação e encontrar novas narrativas e novos caminhos discursivos na perspectiva de construção de uma justa memória que equilibre lembrança e esquecimento. Parece-me ser pacífica a ideia de que a construção de uma memória filosófica justa ou crítica passa necessariamente por uma ressignificação dos cânones filosóficos. Contudo, ressignificar os cânones não é uma tarefa linear e não consiste apenas, nem essencialmente, em juntar nomes de mulheres ao cânon existente. Importa fazê-lo numa atitude não canónica. Quero convocar aqui três autoras, que se têm debruçado sobre esta problemática da ressignificação dos cânones e que chamam a atenção para algumas questões importantes. Em primeiro lugar, Ruth Hagen-Gruber, que alerta para uma dificuldade constitutiva ao alargamento do cânon às mulheres, realçando que esse trabalho tem de se movimentar no interior de duas situações paradoxais e dilemáticas. Por um lado, tentamos compreender a sua importância e impacto no desenvolvimento da filosofia, mas ao mesmo tempo temos de afirmar que elas foram excluídas da disciplina. Por outro lado, queremos defender que as suas perspectivas tiveram uma relevância geral, mas ao mesmo tempo elas defenderam a sua perspectiva a partir da sua experiência de género. Em segundo lugar, Lisa Shapiro, designadamente a sua concepção da história da filosofia como uma narrativa causal, motivada por um leque de questões orientadoras. Assim, ressignificar o cânon filosófico tem de atender às questões que se formulam para interrogar o passado histórico e encontrar novas figuras centrais, mas também desocultar novos géneros discursivos que podem ser também eles filosóficos. Em terceiro lugar, Laura Kotevska, que denuncia o perigo de algumas abordagens das obras das mulheres serem sempre feitas realçando a sua relação com um amante ou com um familiar, porque isso acaba por tirar valor e autonomia ao próprio, ou pode tirar ao próprio trabalho das mulheres. Recolhidas estas advertências e sugestões, gostaria de propor algumas reflexões a respeito deste tema. Antes de tudo, salientar que a inscrição das mulheres no cânon tradicional me parece essencial para a ressignificação dos cânones filosóficos, até porque o facto de as mulheres serem incluídas na lista dos nomes canónicos altera qualitativamente o seu sentido, para além de fazer aparecer novas perspectivas sobre as temáticas, enriquecendo o saber disponível sobre o passado. Aliás, a este nível há já um grande caminho percorrido, tanto pelo aparecimento da história da filosofia das mulheres filósofas, quanto por trabalhos de pesquisa sobre as filósofas. O facto é que não entra nem nos currícula, nem nos programas académicos. Todavia, essa renovação e alargamento dos cânones deve fazer-se também através do desenvolvimento de leituras não canónicas da filosofia, isto com várias dimensões. Uma dessas dimensões diz respeito à aplicação daquilo que Nancy Tuana chamou a identificação do subtexto de género no lançamento da sua coleção Rereading the Canon, e que se prende essencialmente por não tomar homem como sinónimo
da humanidade. Na verdade, a leitura canónica dos textos filosóficos tende a abordá-los tomando como um dado que o que neles se diz sobre os homens também se refere às mulheres. Ora, isso não é o caso na maior parte das situações. Pelo contrário, quando alguns autores fazem especificações, deixam muito claro que homem se refere ao sexo masculino, sendo as mulheres caracterizadas de maneira diferente. Passar ao lado desta questão é algumas vezes não tomar consciência da existência de um ponto crítico de uma teoria filosófica, como é o caso de Kant. Eu tenho muita pena, não vou aqui tratar do assunto, tem ali a informação sobre as obras em que o Kant trata deste tema, e ele é um autor insólito no âmbito da questão do lugar das mulheres na sua filosofia, porque usa o universal para apresentar os seus princípios e teorias, mas também trata explicitamente da diferença entre os sexos, considerando as mulheres inferiores e não capacitadas para o saber. O problema está em que, se tomar como significativo o que ele diz sobre a diferença entre homem e mulher, as mulheres não teriam cabimento no seu sistema ético. Uma segunda dimensão de uma leitura não canónica do cânon prende-se com uma dupla tarefa, a meu ver, uma tão importante como a outra. Em primeiro lugar, é denunciar como é que a Academia recebeu alguns textos que faziam propostas que, no fundo, dignificavam a perspectiva das mulheres e as valorizavam. E, por outro lado, ao fazer isso, ao dar conta disso, também verificar que houve sempre, por isso é que eu há bocado sublinhei pensamento dominante, que houve sempre textos que, marginalmente, não funcionaram pelo diapasão do pensamento dominante e, portanto, a ideia de que a dominação masculina foi sempre universal e pacificamente aceite é uma ideia errada. Eu penso que a recepção da proposta platónica das filósofas rainhas é significativa destes dois aspectos. Como se sabe, Platão fez duas propostas de organização social e política, uma na República e outra nas leis. E na República defendeu que, embora como grupo os homens sejam superiores às mulheres, há muitas mulheres que são superiores a muitos homens. E, portanto, deveria dar-se-lhes a estas a possibilidade de usufruírem de uma educação capaz de as tornar possíveis governantes da cidade. Conhecendo a ideia platónica de que só quem praticasse a filosofia poderia ser bom governante, a sua proposta para as mulheres em República significa que elas, pelo menos algumas, poderiam chegar ao cume do saber, representado pela filosofia, podendo ser rainhas da cidade justa. Mesmo que se considere a proposta em termos de utopia, não parece irrelevante que esta ideia tenha surgido uma vez na Grécia e que seja alvo de argumentação numa das obras mais conhecidas da literatura filosófica ocidental. Contudo, a cultura ocidental aceitou como importante a obra, mas excluiu como ridícula, descabida ou contra a natureza das coisas a parte da obra onde se defendia a possibilidade dupla do acesso das mulheres ao máximo do saber e ao máximo do poder. Esta autora, Natalie Bluestone, faz a análise da recepção académica da proposta platónica entre os anos de 1870 e 1970. Portanto, dá conta da hostilidade com que esta proposta foi recebida na Academia. Eu quero destacar estas quatro. A igualdade não é uma temática, a desvalorização da proposta, as mulheres são diferentes, a proposta não é natural, as mulheres têm coisas melhores para fazer, a proposta é indesejável e, finalmente, Platão não quis realmente dizer aquilo. A proposta não é intencional, não é adequada ou é mesmo cómica. Penso
que é extremamente significativa a recusa da academia a uma proposta teórica, bem como os elementos argumentativos aduzidos. Por outro lado, não creio que ela não tenha tido uma decisiva eficácia histórica na formação da nossa consciência coletiva e que não seja ela que ainda hoje trabalha nas costas de cada uma e de cada um, quando tem dúvidas sobre a paridade ou sobre o valor das cotas como processo de discriminação positiva na vida política, funcionando ativamente como um esquema de significação pré-compreensivo na nossa interpretação da vida pública. E vou acabar. Para terminar, importa sublinhar o que se disse acima sobre o déficit informacional de género na sua dupla vertente de pobreza de informação e de informação discriminadora, para chamar a atenção que é isso que constitui a nossa memória coletiva autorizada e ensinada, uma vez que é repetida por todas as instituições sociais, desde as académicas às jurídicas, o que representa uma injustiça cognitiva, por contribuir para a construção de uma memória forçada que oblitera e apaga outros discursos e autores e autoras, sendo a base de uma ordem simbólica enviesada que resultou do esquecimento de todos os discursos que apresentaram e defenderam outras ideias, retirando da circulação das nossas lembranças todo um conjunto de recursos informativos e reflexivos. Retomando a expressão de Ricoeur, diria qu'il faut raconter autrement, desenvolvendo uma investigação do passado no sentido de libertarmos as suas potencialidades não realizadas e mesmo bloqueadas, fazendo aparecer tudo o que foi obliterado, permitindo que tenhamos uma ideia mais completa, mais rica e mais diferenciada da nossa história e, ao mesmo tempo, tenhamos recursos informativos que sustentem um comportamento de resistência. Ou seja, torna-se um dever ético e epistemológico trabalhar o nosso passado, reabrindo-o e desocultando nele outras possibilidades e direções, revertendo uma situação epistemologicamente injusta que apagou das memórias coletivas a produção das mulheres e de temas e de textos que, à revelia da cultura dominante, abordaram a temática das mulheres e do feminino de óticas diferentes daquelas reiteradamente repetidas pelos discursos hegemónicos. Ou seja, ressignificar o cânon é uma exigência ética e epistemológica e deve conduzir de uma memória truncada e discriminadora a uma memória alargada e crítica. Muito obrigada.